Muitas pessoas têm dúvida na hora de utilizar as construções tinha trazido e tinha trago. Você também tem essa dúvida? Então fique por aqui, porque hoje nós vamos resolvê-la de forma bem didática. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Vamos embora para a aula. E como eu sempre digo, é melhor entender, porque aí você não esquece mais. Então vamos entender. Trago é a forma do verbo trazer na primeira pessoa do singular do presente. Observe os exemplos. Eu trago o lanche todos os dias. Veja que aqui eu tenho a primeira pessoa com o verbo trazer no presente. O verbo trazer é um verbo irregular. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o radical desse verbo, ele se altera de acordo com as pessoas e com os tempos também. Então, em trazer, eu tenho T-R-A-Z como radical. Mas, conforme ele vai sendo conjugado, esse radical muda. E é o que acontece com a forma trago. No lugar do Z, aparece o G. Mas isso só acontece na primeira pessoa. Veja os outros exemplos. Ela traz o lanche todos os dias. Aí o radical ficou preservado. Eu tenho T-R-A-Z. Então não causa estranheza. Mas a primeira pessoa, eu trago, é diferente de trazer. O G aparece no lugar do Z. Depois eu tenho, vocês trazem o lanche todos os dias. Ainda no presente. E com o radical original preservado. T-R-A-Z. Então, entendendo que o verbo trazer é um verbo irregular, você aceita mais facilmente estas alterações que ocorrem. A alteração do G pelo Z é uma delas, mas não é a única. Quando nós colocamos esse verbo no passado, aparece a forma trouxe, por exemplo. E a forma trouxe é com X. Olha só que interessante. Aparece um X em toda a conjugação do pretérito perfeito. Eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe, nós trouxemos, vós trouxestes e eles trouxeram. Tudo com X. Então, é mais uma alteração do radical do verbo, certo? Então, vamos lá. Trago é o verbo trazer no presente, somente na primeira pessoa. Eu trago. Eu trago o livro para a aula. É um outro exemplo. Vejamos agora como é que ocorre a forma trazido. Os verbos apresentam formas nominais, que são o particípio, o gerúndio e o infinitivo. A forma trazido é a forma nominal particípio do verbo trazer. Veja como ela é empregada. Eu tenho trazido o lanche todos os dias. Espero que ela tenha trazido o lanche hoje. Pensei que vocês tinham trazido o lanche. Então, perceba uma coisa. Quando eu uso a forma nominal do verbo, ela não se altera. Mesmo que eu altere a pessoa e mesmo que se altere o tempo verbal também. Porque as formas nominais, elas são inflexíveis. Elas não se alteram. Então, para o verbo trazer, eu só tenho uma forma nominal no particípio, que é trazido. A forma nominal do gerúndio do verbo trazer é trazendo. E a forma do infinitivo é o trazer. Trazer é o verbo no infinitivo, certo? Então, quando nós utilizamos a forma do infinitivo, ela vem sempre acompanhada, quando nós utilizamos a forma no particípio, ela sempre virá antecedida por um verbo auxiliar,
como aconteceu nos exemplos. Eu tenho trazido. Aqui foi utilizado o verbo ter. E esse verbo auxiliar é que é conjugado. Nós conjugamos o verbo auxiliar e mantemos a forma no particípio inflexível, porque ela não se altera. Então, eu posso trocar a pessoa, como eu troquei aqui do eu para o ela, e a forma nominal continua sendo trazido, porque só existe essa forma. Troquei para a pessoa vocês, e a forma nominal continuou sendo trazido, com o verbo auxiliar, aí sim, conjugado para concordar com a pessoa. Vocês tinham, ela tenha, que ela tenha, e eu tenho. Então, não existe a forma eu tenho trago ou eu tinha trago. Simplesmente porque para esta construção é necessário usar sim o verbo auxiliar, o verbo ter, mas acompanhado da forma nominal, no particípio, que só pode ser a forma trazido. Só existe essa forma de particípio para o verbo trazer. A forma eu tinha trago ou eu tenho trago não existe, porque o trago não é a forma nominal particípio. Ela é, como eu mostrei antes, a forma do verbo no presente, o verbo conjugado no presente na primeira pessoa. Então, você já sabe que não existe eu tenho trago ou eu tinha trago. Essa forma está incorreta de acordo com a gramática, mas as pessoas têm utilizado bastante. Isso é um fenômeno que tem explicação, certo? Porque as pessoas fazem associação com outras formas que existem sim. E aí elas acham que também para o verbo trazer existe essa forma reduzida do particípio. Por exemplo, para o verbo pegar, existe a forma pegado e pego. Existem as duas. Existe a forma maior e a forma menor, a reduzida. Então, por associação, as pessoas acham que existe essa forma também para o verbo trazer. E não existe. Essas questões de formas nominais, de formas no particípio, são um pouquinho complicadas porque você precisa conhecer os verbos que têm duas formas e os verbos que só têm uma forma. Os verbos que apresentam duas formas de particípio são os verbos abundantes. Eu vou deixar no final desse vídeo uma listinha com alguns verbos mostrando quais têm duas formas do particípio e quais só têm uma forma, certo? Então, espere o vídeo acabar ou pule para o final do vídeo e você vai ver essa listinha. Agora, para acompanhar a gramática, para seguir a gramática normativa, você não pode utilizar a forma eu tenho trago, ok? Para que a gente fique com um conhecimento completo, é bom saber que também existe o verbo tragar. E aí, eu posso conjugar esse verbo no presente. No presente, existe a forma trago, na primeira pessoa do singular. Eu trago, para o verbo tragar. Veja os exemplos. Eu trago a fumaça produzida pelos poluentes do ar. Porque o verbo tragar, entre outros, tem o significado de engolir ou sorver, certo? Então, aqui, para essa frase, você pode usar o significado de engolir. Eu trago a fumaça produzida pelos poluentes do ar. Veja o que acontece quando a gente muda a pessoa. Nós tragamos a fumaça produzida pelos poluentes do ar. Então, só vai aparecer a forma trago também na primeira pessoa do singular, do presente. Para o verbo tragar, acontece a mesma coisa que o verbo trazer. Então, trago, eu trago, pode ser o verbo trazer no presente e pode ser o verbo tragar no presente. A interpretação vai depender do resto da frase,
Sem o resto da frase você não tem como saber. Como nós sabemos, a língua portuguesa é muito rica, muito diversa, então também existe a forma trago como substantivo. E aí não estamos mais falando de verbo, então não tem mais conjugação, não tem mais pessoa, não tem mais tempo verbal. O substantivo pode variar para o plural, para o feminino, para o masculino. No caso dessa palavra, trago, é um substantivo masculino e ele não vai concordar com o sujeito da frase. Veja o exemplo. O menino tomou um trago do xarope amargo e fez cara feia. Aqui, trago é um substantivo que significa gole. Ele não precisa concordar com o sujeito da frase. Vamos comprovar isso observando a frase de baixo. Os meninos tomaram um trago do xarope amargo e fizeram cara feia. Aqui eu mudei a pessoa, o sujeito agora está no plural. O verbo da frase, sim, concorda com o sujeito, vai para o plural também, mas o substantivo não concorda com o sujeito, certo? Essa é uma forma de você comprovar que aqui a palavra trago não é verbo, é substantivo. Eu espero, de coração, que essa explicação tenha sido suficiente para você entender a forma de utilizar esses termos, trago e trazido, corretamente. Não deixe de ver a tabelinha que eu vou colocar aqui dos verbos no particípio e até a próxima aula. Coloque seu like, inscreva-se, compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau!